agora eu vou desligar a gravação, né? Tô fazendo tudo dentro do sistema. Meninos, nós precisamos continuar o nosso conteúdo, né? E o conteúdo que a gente, então, tem para hoje, e basicamente essa é a nossa última aula, teoricamente, né? Teoricamente, a nossa última aula oficial de conteúdo sequencial, porque a partir de semana que vem já vão ser recuperações aí de conteúdos e notas, conforme... Aleluia, né, Mateus? Mas a vida é assim. Então, e uma coisa que eu falo também para vocês, nós temos 40 aulas de sociologia e 40 aulas de filosofia no ano, né? Então, se for muito bom, não se empolgue, é só 40 aulas. Se for muito ruim, não sofra, são só 40 aulas. Então, tudo acaba, seja bom, seja ruim, acaba, e aí já começa um outro ciclo, né? E a vida que segue, né? E a gente vai registrando nossas experiências a partir daí. Então, o conteúdo que a gente então, tem para hoje, né, diz respeito às minorias sociais, entendeu? Então, nós temos uma realidade social na qual a gente verifica. Essa realidade social na qual a gente verifica, ela está pautada. Isso eu já digo assim, sem muita reflexão com vocês, porque já são questões que já estão cristalizadas, que a gente já entende. O que pauta a vida social? O que pauta, o que determina a nossa organização social atual? Qual que é o elemento mais importante que você verifica que está determinando como devem ser as nossas relações sociais? O que vocês imaginam aí? Agora, pensa bem, nós estamos falando o quê? Nós estamos na aula de sociologia. Nós estamos falando de instituições que mandam, né? Tem instituições que mandam escancaradamente, tem instituições que acham que mandam, mas não mandam nada, e tem instituições que às vezes nem aparecem e está determinando bastante sobre toda a vida social em sociedade. Conseguiu perceber e desenhar esses elementos que eu estou colocando para vocês aqui? Né? Então, quais são as instituições aí que nós temos como oficiais que quase nenhum de nós consegue escapar dessas instituições? Então, para começar aqui, pode falar, quem queria falar? A igreja? Então, nós temos aí quase pouquíssimo de nós escapa do vínculo religioso, né? Está de alguma forma ligada à religião. Nós estamos todos aqui uniformizados, matriculados ou contratados e desenvolvendo aqui uma atividade dentro de uma agenda de uma instituição, que é a educação, a escola, né? Todos nós, de alguma forma ou outra, está vinculado ao mercado de trabalho. De alguma forma ou outra, nós estamos vinculados ao sistema financeiro, né? O sistema comercial, que gira tudo em torno da economia. E aí, dessas instituições que tem aí, qual que você acha que é aquela que determina os padrões, a vida social? Será que quem manda mais? Será que, nós estamos falando de teoria aqui, será que a igreja determina mais sobre a vida das pessoas? Ou seria a economia que determina sobre a vida das pessoas? Eu acho que a economia manda mais. A gente não precisa de ter dúvida nenhuma, né? Porque da economia nenhum de nós escapa. Da igreja pode até escapar. Da igreja, não, eu não vou, não quero ir, minha família não vai, ou vai só alguém e eu não tenho que ir. Mas nas relações econômicas capitalistas modernas nas quais a gente vive, ninguém de nós escapa, né? Ou estamos devendo, ou temos para receber, ou a gente consome, né? Consome os itens que estão à disposição, ou a gente não consome, né? Os itens que estão à disposição. Mas economicamente, ou somos ativos ou somos inativos economicamente. Mas de toda forma a gente está sendo contado. Ou somos os empregados ou somos os desempregados, mas estamos sendo contados economicamente falando aí. E aí, nesse sistema capitalista, se estabeleceu alguns padrões, né? Alguns padrões, e esses padrões, a gente então fica seduzido em cumprir com esses padrões, né? Estar dentro desses padrões para participar socialmente, ativamente desse processo, ou nós somos fadados a estar na condição de estar à margem da sociedade. Estando à margem da sociedade, nós compomos uns grupos chamados
minorias sociais. Né? Somos, qualquer um de nós aqui, eu imagino, estamos dentro de algumas dessas minorias sociais. Ou não, ou estamos totalmente dentro dos padrões capitalistas estabelecidos para a sociedade na qual a gente vive. Certo? Eu quero agradecer aí imensamente os meninos que estão com a câmera ligada, a professora Bruna, o Matheus, o Renan, a Kélita, a Bárbara, a Joyce, certo? E só reiterar como é bom, né, a gente estar dando aula e vendo as pessoas, vendo a reação das pessoas. Porque nós não estamos em EAD, certo? Ninguém de nós pode falar que estamos tendo aula EAD. Não estamos. Nós estamos tendo aula presencial por meio de tecnologia, né? Nós só estamos do EAD, a única coisa que nós temos do EAD aqui é que eu estou na minha casa, vocês estão em outros locais, nas casas de vocês, certo? Mas as nossas aulas estão sendo presenciais. O nosso currículo é o mesmo que fosse presencial, e eu estou aqui conectado nesse mesmo momento em que vocês estão, então está registrando a minha presença, a sua presença, certo? É porque eu estou escutando muito, inclusive eu vi no vídeo, né? Que vocês produziram aí, essa questão, e repetindo o EAD, EAD, EAD. Então, nós não estamos no sistema EAD. Nós estamos no regime emergencial, especial, de aulas não presenciais. Aí depois eles mudaram na lei e mudou regime especial de aulas presenciais por meio de tecnologias. Então, eu estou presente, vocês estão presentes. Vocês não estão conversando com a gravação minha aqui, não. Né? E eu estou vendo vocês presencialmente aqui. Então, só para ficar claro essa questão, uma aula de sociologia, então a gente precisa ter claro os conceitos, os termos institucionais da questão que está por aí. Certo? Então, vamos ver essas minorias. Eu preparei aqui o texto, você já viu aí Você viu esse texto no blog, né? No link que você entrou aqui hoje. E aí, nós queremos, então, ver alguns termos que fazem parte. Me fala aí, por favor, espontaneamente, quais são exemplos de minorias sociais? Algum exemplo de minoria social que você consegue verificar aí na sociedade na qual a gente vive, que a gente participa? Os ricos. Os ricos são uma minoria. É verdade, né? Mas é engraçado isso, né? Porque não são, né? Por quê? E por mais que são minoria, por serem os poucos que detêm as parcelas da propriedade na sociedade, mas eles que determinam os padrões sociais. Entendeu? Então, a forma de se viver feliz, a forma de se viver estável, é a forma que foi determinada e apresentada pelos modelos capitalistas, no caso dos ricos. Então, eles não são minorias. Por mais que são minorias, matematicamente, numericamente, igual você mesmo disse, Natália, está tudo certo. Mas, enquanto a questão de estilo de vida, de padrão social, aí eles são, na verdade, o exemplo oficial que a gente deveria seguir. Eu achei muito interessante essa fala aí, porque eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas aí tem todo o sentido, né? Tem todo o sentido visto dessa forma, ok? Agora, o que é... Professor, Então... pode falar? Pode, fica à vontade. Eu ainda não entendi o conceito das minorias sociais. Então, nós precisamos de ler, né? Vamos ler agora. Então, já vamos caminhar nessa linha que você disse. Eu queria perguntar ainda mais. A Natália disse o exemplo que eu perguntei, e aí eu fiz uma resposta à questão que ela disse. E eu queria perguntar para mais algum de vocês. Então, você, Kélita, o que você acha que seria um exemplo de minoria social? Alguém que compõe, ou um grupo que compõe uma minoria social? Professor, o senhor... Professor, favelas entra nessa questão aí de minoria? Entra, mas a favela é um espaço. E nós não estamos falando de geografia, nós estamos falando de sociologia. Aí você precisaria, dentro da favela, me identificar um elemento ali dentro. Que aí esse elemento ali dentro, que está dentro da favela, pode a gente então entender e classificá-lo como uma minoria social. Então nós estamos falando de gente. O analfabetismo, tipo isso? Pessoas não escolarizadas. É uma minoria social. Por exemplo, né, Carlos? O que mais que poderia ser uma minoria social, meninos?
Os Professor, índios. Os índios. Então quer dizer que minoria social não é em questão de quantidade, mas sim em questão de mandar nas coisas. Por exemplo, quem tem menos direitos, diga-se assim. Então, os Justamente. pobres, tadinhos deles. Justamente. É aqueles que têm ou não têm relevância social. Entendeu? Os ricos, como você disse, Natália, eles têm grande relevância social. Eles determinam sobre a sociedade, dentro do sistema capitalista. Agora, qual que é a relevância social dos índios? Qual que é a importância dos índios? Olha, eu não estou falando de ser importante ou não ser importante o índio, mas nesse contexto social no qual a gente vive, capitalista, moderno, qual que é a importância para os índios na sociedade que a gente vive Quase agora? nada. Qual que é a importância dos analfabetos? Qual que é a importância dos pobres, né, Kelly? Qual que é a importância dos desprovidos de capital? Essas são as minorias que a gente precisa, então, entender na situação. Olha aqui, o primeiro parágrafo da parte material do texto que eu trouxe para vocês aqui. Olha só. As sociedades capitalistas contemporâneas desenvolvem o quê? Certos padrões. E que padrões são esses? Padrões elitistas. E conforme o padrão da elitista, eles vão dizer, isso é normal. Se estiver fora do padrão, isso não é normal. Então, vamos lá para a aula de português. O que significa elitistas? Elite. Aquilo que é próprio da elite. Quem que é a elite? Uma forma de dizer, então, é que, tipo, as maiorias falam que comandam que é errado você ter internet em casa, aí todo mundo vai falar que é errado. Sim, sim. Mas, na verdade, você fez o contrário, né? Você fez o exemplo contraditório aí. Mas pega esse mesmo exemplo e coloca ele na afirmação, Carlos. Então, ou seja, qual que é o padrão mais bonito a seguir? Mais interessante a seguir? É ter internet em casa ou não ter internet em casa? Ter internet. E quem é que colocou esse padrão? Quem é que deu a possibilidade ou começou a ter internet em casa? Foi a maioria? Foi quem? Da onde saiu isso? As maiorias, no caso. As elites. Os que capitalistamente conseguem pagar por ter internet em casa. E olha, quando eu tinha a sua idade, a idade de vocês, ter internet em casa era uma coisa que nem existia. Por quê? Porque antes de ter internet em casa, o sujeito tinha que ter computador. E que pobre que estudava em escola pública podia ter computador quando eu tinha a sua idade? Isso não podia. Não existia isso. Aí, quando você chegava na casa de alguém, nossa, ele tem um computador! Podia nem ter internet. Mas se ele tinha um computador, nossa, ali mora uma família feliz. Ali tem um padrão que um dia eu quero seguir, ter um computador em casa. Você está entendendo, Natália? Todo mundo que está participando, todo mundo está nos ouvindo aqui nessa situação. Então, Kélita, padrões elitistas. Quem compra o computador? Só os ricos. Só os membros da elite compram o computador. Entendeu? E aí, mesmo eu, talvez não tendo tanta necessidade de utilizar um computador, por conta da nossa vida, naquele momento era uma vida simples, não tinha muita o que nós temos atualmente falando, né? Então, ou seja, era um padrão que a elite estabeleceu e que a gente queria seguir. Só que era um padrão que eu não ia dar conta de seguir. Porque o valor de comprar um computador quando eu tinha a sua idade era o valor de comprar uma vaca. Hoje talvez é a mesma coisa, né? Só que qual que era a diferença, Bruna? Naquela época, o salário era R$200, quando eu tinha a sua idade. Entendeu? O salário mínimo era R$200. Outra coisa que pode olhar é o valor do dinheiro em si, né? Sim. Porque hoje, com R$100, você compra 3 quilos de carne, vamos falar. Antigamente, com depende da carne, né, você acabava R$10. Então, aí teve a alteração econômica. Aí nós estamos falando do capitalismo? Olha lá, as sociedades capitalistas contemporâneas, viu, Kelta, português, do nosso tempo, essas sociedades capitalistas desenvolvem os padrões da elite. E aí, quando você vai no supermercado e quer comprar carne, eu quero pé de frango, você se sente, de certa forma, constrangido.
Porque os da elite vão lá comprar o quê? Eles vão comprar fígado? Eles vão comprar músculo moído? Né? Eles vão comprar alcatra. Enquanto o músculo custa R$ 25 o quilo, a alcatra custa R$ 45 o quilo da carne. Entendeu? Aí são esses padrões elitistas que, de alguma forma, fala para o mundo: o normal é isso, o anormal é o que você compra, porque você é pobre. Certo? E aí, dessa relação, dessa situação, surgem os que nós chamamos de minorias. Quem são essas minorias? São setores sociais que fogem dessas diversas normatizações impostas pela sociedade capitalista elitista. Por que é contraditório isso, Natália? Porque o padrão, esse padrão só vai ser seguido de verdade por pouquíssimas pessoas, que são os ricos. Mas, no entanto, é um padrão estabelecido para todas as pessoas. E a maioria das pessoas não vão conseguir seguir esse padrão. Certo? E aí são, de alguma forma, categorizadas nos grupos sociais, que a gente, então, tem alguns exemplos para a gente observar aqui nesse texto. Certo? Então, esse negócio acaba deixando a gente um pouco confuso, porque, por exemplo, a minoria aí vai ser o contrário da maioria, e aí assim sucessivamente, né? Aí acaba deixando a gente com a cabeça confusa, porque aí a gente tem que saber que seria o contrário, entendeu? E aí, por que colocar grupos sociais de minoria? Por que não botar outro nome? Então, Natália, mas aí nós estamos em busca de um conceito de entendimento de uma realidade social que está organizada, e o problema dela é que ela é o quê? Ela é contraditória. E por que você está confusa? Por que você está confusa, Natália? Porque quem estabeleceu o padrão, ele não quer que você perceba que existe contraditoriedade aqui. Quem estabeleceu o padrão, as elites, querem que você pense: não, tá tudo certo, tá tudo perfeito, tá tudo bonito. Eu é que sou burra. Eu que sou burra e não consegui chegar no padrão. Aí vem o Caio Maluf da vida e faz tudo se desabar. Mas aí é abrir nossos olhos, né? Abrir nossos olhos para a sociedade da forma que ela está posta aí. E porque não é normal a forma que está posto. Pensa bem, gente. Quanto que é o salário mínimo? R$ 1.100, né? Pensa qualquer famíliazinha aí que tem aí tipo um casalzinho que cada um ganha um salário mínimo, que vai somar uma renda de R$ 2.200, e essa renda não vem para o bolso dele, porque tem que descontar aí imposto de previdência, essas coisas todas, né? Aí soma o casalzinho, eles recebem R$ 1.800. Isso eu estou supondo que é um casalzinho, sem filho, que cada um ganha um salário. Será que todas as famílias aí, todo mundo que trabalha e ganha salário? Você sabe que não. Então a contradição está aí também. Aí ele pega R$ 1.800. Quanto é que é um aluguelzinho qualquer aí, dos mais baratinhos que ele pode conseguir? Uns R$ 500. Uns 600. Quanto que ele vai gastar de água e energia para economizar? Uns R$ 200. Já foi. O salário de um já acabou indo já só em água, energia, aluguel. Se ele quer ter uma internetzinha em casa, ele já vai gastar mais uns R$ 60. Entendeu? Se ele vai ter que comprar um gás a cada 2 meses, ele já vai gastar uns R$ 55, então, em cada mês, né? Que é mais de R$ 100 um botão de gás já. Aí você está percebendo. Agora pensa, ele vai comprar carne todos os dias para o casalzinho comer? Pagando R$ 50 no quilo da carne? Né? O arroz, esses dias nós vimos aí um pacote de arroz que dá para um mês, mas era R$ 30. Né? Então, ou seja, são situações que para os normatizadores, as elites, está tudo certo, está tudo lindo. Aí como assim você não come carne todo dia, Natália? Que é isso? Carne é essencial. Professor. Né? Por isso mas que eu não tenho dinheiro. Ué, mas por que você não tem dinheiro? Você não trabalha, não, Natália. Eu trabalho, mas sou explorada, ganho muito pouco. Ah, mas não pode ser assim. Então abra uma empresa para você, Natália. Você é livre para abrir uma empresa. Sabe? As normatizações são lindas. O padrão estabelecido ele é perfeito. Agora vai viver. Vai trabalhar. Vai administrar seu dinheiro. Sabe? Vai tentar comprar essas coisas que o padrão está determinando. Essa que é o problema nosso, né? O problema das minorias é esse.
E a gente que por acaso não tem sensibilidade, a gente que por acaso não olha para a realidade e vê como a realidade é, a gente acaba sendo carrasco, sendo muito malvados, em dizer que o problema do pobre é culpa do pobre, em dizer que o problema do índio é culpa do índio, em dizer que o problema da mulher negra, doméstica e explorada, abusada de todas as formas possíveis, é problema da mulher negra que está em situação de vulnerabilidade. Professor, Percebe? e com essas formas, estava lendo aí no texto, né? Tipo, com esse padrão normativo, ele vai crescendo tanto que vai fazendo os preconceitos, né? A homofobia, o racismo, né? Então vai tudo fazendo que coisas que aparecem nos jornais como relativamente todos os dias, né? Uhum. E aí vai se tornando estrutural uma situação como essa, e nós não podemos ser ignorantes, né? A ponto de simplesmente não perceber que isso de fato ocorre e que a gente tem que, no mínimo, entender. Olha essa imagem aí, né, que eu estou colocando, essas várias mãos, né, e esses matizes de mãos diferentes, né? Então, ou seja, nós temos que ver a vida de forma mais inteligente pela diversidade que a vida tem, né? Da diversidade de pessoas, diversidade de gêneros, diversidade de tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar. Pois todo padrão normativo, viu, Carlos? Toda normatização que vem, ela vai colocar uns de nós com joinha e colocar uns de nós com a máscara do capeta, como sendo aqueles que não prestam, aqueles que têm que ser eliminados, aqueles que precisam ser expulsos, aqueles que vão estar na marginalização da situação, né? E não há padrão para a humanidade. Muita gente tenta. Aqui na escola a gente faz o tempo todo, coloca vocês tudo dentro de uma forminha para estabelecer um padrão. Na sua casa, o tempo todo, o seu pai, sua mãe, quem cuida de vocês, estão tentando colocar você no padrão. Vai na igreja, aí que sim que querem colocar você num padrão, né? Num padrão que determina até o seu pós-vida, né? Para saber se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. E tudo quanto é espaço que a gente vive, institucionalmente falando, obrigam-nos a estar dentro desses padrões. Mas, na verdade, esses padrões não nos trazem felicidade, nos trazem muita dor e sofrimento. Porque nós não damos conta de entrar nos padrões que a sociedade está determinando aí. E a gente, muitas vezes, para sermos felizes, a gente, na verdade, quer correr desses padrões, né? E aí, o que a sociedade faz quando nós corremos os padrões? Olha a palavra aqui: exclusão, né? Exclusão das minorias sociais, que é o quê? Um problema no mundo contemporâneo. Precisa de haver integração entre as pessoas e entre os grupos e precisa haver igualdade no tratamento, na dignidade entre as pessoas. Os grupos minoritários, esses grupos, as minorias sociais, né? Nesse meio de tantos padrões normativos que há por aí, e são vários, há uma busca pela representatividade. Entendeu? Então, essas minorias sociais, que na maioria das situações são excluídas, elas também lutam, elas também se estabelecem, se organizam em grupos aí, para quê? Para buscar condições de representatividade nesse cenário desleal, totalmente injusto, né, desigual, para ter uma representação. E quais são esses grupos que se organizam e se estabelecem com representação para mostrar que, de fato, eles são o que são e têm direito de ser o que são, sem ter nenhuma necessidade, obrigação de assumir todo e qualquer tipo de normatização e patronização. Olha os grupos aqui: indígenas, né? Pessoas que têm que lutar para poder ser do jeito que são. Por quê? Porque o resto da sociedade quer colocar nesse menino aqui um terno, quer colocar nele uma gravata, quer tirar dele essa pintura corporal, quer tirar dele esses apetrechos. Por quê? Porque não é normal.
O que é um menino bem-sucedido? É um menino que está usando uma farda militar e está matriculado no CPMG. Agora, um menino que aparece aí apenas com pintura corporal e usando um cocá, é normal, Natália? É interessante para a sociedade capitalista moderna, que tem padrões elitistas? Entendeu? E aí, para o menino aparecer na nossa sociedade dessa forma aqui, muitas vezes ele tem que enfrentar e quase sempre ele é excluído desse meio social. Professor, na verdade, interessa para a sociedade capitalista quando vai render capital para eles, né? Por exemplo, eles ganham, querendo ou não, eles tentam ganhar muito em cima da imagem do índio, né, em si. Aí, por exemplo, então, para eles vai valer se eles ganhar, se não, então é exclusão. É o que você falou, quando interessa. Porque pode muito bem até usar o corpo desse índio ou das índias para fazer exploração sexual, para fazer exposição da imagem, não é? Então, ou seja, você falou um ponto muito interessante aí, de que é totalmente, continua ainda o problema da minoria social, não é? Aqui nós temos uma explicação aqui da questão de que eles são habitantes pré-coloniais do Brasil, tal, é a questão que nós sabemos de cor e salteado. Eu só estou aqui problematizando nessa aula a questão social relativa a essa situação aqui das minorias sociais. Entendeu? Nós estamos numa época agora, por exemplo, eu dei aula no 9º ano, há um tempo atrás, sobre as demarcações das terras indígenas. E eu tenho 2 alunos no 9º ano lá, e esses 2 alunos são estritamente contrários às atitudes dos povos indígenas em fazer manifestos nas rodovias aí dentro do Mato Grosso. Por que esses índios fazem manifestos e protestos e fazem piquete nas rodovias? A terra que era para ser deles, qual que era? O Brasil inteiro. Mas chegaram aqui os portugueses e invadiram a terra e foi matando índios, eu não vou usar aspas, foram matando índios, foram explorando índios, foram escravizando índios e foi empurrando os índios para a região aí de Mato Grosso, Amazonas, afora. Né? Nós temos uma cidade aqui pertinho de Porá, chamada Caiapônia, que era uma cidade dos índios, em homenagem aos índios caiapós. Então, quer dizer, tinha muito índio aqui. Cadê os índios daqui? Então, de alguma forma, eles foram eliminados daqui. E não tem mais. Né? Você vai achar alguns lá na Barra do Garça, Nova Chavantina, aí, mas aí é para dentro do oeste brasileiro. Aí. Então, esses meninos, eles não entendiam por que esses índios ainda queriam mais terra. Por que eles queriam mais terra? Você vai na rodovia no Mato Grosso, indo aí para o lado de Cuiabá fora, ou subindo para o norte lá, Ribeirão Cascalheira, etc., você observa, de um lado, reserva indígena, do outro, reserva indígena. Aí essa minha aluna do 9º ano estava achando um absurdo. Já tem muita reserva indígena. O que esses índios querem mais? O que ela esqueceu de analisar, meninos? Ela esqueceu de analisar que a própria rodovia foi construída no meio da reserva indígena. A própria rodovia já foi uma afronta àquela reserva das terras indígenas. Entendeu? De modo que o território deles teve que ficar separado pela rodovia, de um lado e de outro. Entendeu? É um problema social. É uma situação que é problema. E o que o governo fala? São esses índios que estão atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Esses índios, com essas reservas aí, estão fazendo maldade para o nosso governo. Vocês estão entendendo? Não sei o que isso provoca em vocês. Né? A gente percebe que vocês são sensíveis à situação. Teve umas aulas anteriores aí que nós falamos justamente da realidade aqui do negro, né? Que compõe uma das minorias sociais que a gente vivencia, que a gente percebe aqui no Brasil. Né? Porque a questão da escravização, preconceito, racismo está acontecendo até agora, nesse momento. Né? Na cabeça de algum de vocês, infelizmente, eu tenho certeza que está ainda pairando as ideias preconceituosas, racistas, mas é um processo que a gente vai vivendo pela educação para que a gente possa sensibilizar e entender a realidade histórica social que se tem. Certo? Aí nós temos citados, né, a questão da baixa renda, que a Kelly citou agora há pouco, pessoas de baixa renda. Nós vimos os exemplos aí dos casalzinhos aí. E aí, se eu falei casalzinho, casalzinho sem filho, né?
Agora, o que acontece na nossa organização familiar no Brasil? É o casal se casa, planeja e vai ter filho, igual a Bruna fez, depois de um tempo já junto? Não, primeiro tem o filho, agora tem que dar jeito de casar. Né? Aí já começa o trem tudo atropelado, já começa o trem tudo bagunçado. Né? E aí, que dia que vai equilibrar uma família dessa, uma família normalmente pobre, né? Nessa situação aí? É muito complicado. Né? A questão é só conta em cima de conta. E com despesa, e nunca vai ter tudo que precisa, né? Não vai ter dignidade, não vai ter acesso à saúde, não vai ter os remédios todos que precisam, né? E essas coisas todas aí, né? Que dificulta ainda mais a situação. E aí, veja bem, essas minorias, né? Estão, de alguma forma, já está no nosso fim, tá, gente? A chamada está lá no blog, né? Naquele mesmo lugar que a gente costuma colocar lá, né? E aí, nós já vamos finalizando aqui. Tem alguns grupos organizados. Por exemplo, esse moço aqui, quem já ouviu falar no nome desse cara aqui, meninos? É um americano, Malcolm X. É o Malcolm X. Foi um dos primeiros caras que lutou na questão do movimento negro, que estava atuante na questão da lei contra o racismo nos Estados Unidos e etc. Né? E tem um famosinho, o Martin Luther King, porque era um pastor, né, o Martin Luther King, mas é contemporâneo ao Malcolm X. Tanto que até o tema da redação eu usei a ativista Rosa Parks, né, que ela também justamente, que ela trabalhou junto com o Martin Luther King, né, lá nas leis. Tem a questão da Rosa Parks, aqui dentro da questão do gênero, né, quantas e quantas mulheres, que por serem mulheres, trabalham do mesmo jeito que muitos homens, mas têm um salário mais baixo. Elas são demitidas quando engravidam, né, do emprego, e situações tais como essas. Né? E as questões da sexualidade, questões de gênero, né, que nós temos aí os grupos organizados LGBTQIA, e aí entra o mais, porque além de todas essas denominações de gênero, ainda temos muitas outras, ou podemos não ter nenhuma denominação de gênero. Não importa se é gay, lésbica, bissexual, transexual, queer, indefinido, pansexual, seja lá o que você quiser, você diz que você é, e você é, né? Contra, olha o início da nossa aula, as normatizações. Olha, só pode ser Kélita, menininha, ou só pode ser menininho. Não tem nada além disso. Mas, na verdade... heterossexual, alto, branco e... esqueci o resto. Uhum. Então, ou seja, a questão de gênero é uma questão decidida pela inteligência do ser humano. Né? A questão de ser macho ou ser fêmea, ter pênis ou ter vagina, claro que isso só tem a ver com a questão biológica. Mas como que eu vou me relacionar com o meu pênis, como que a menina vai se relacionar com a vagina dela e como que ela vai se relacionar com outras pessoas, isso é decisão da menina e do menino, ou da pessoa, né? Sem nenhum tipo de normatização estabelecida pelos cristãos, pelos capitalistas, etc. Entendeu? Então, espero que tenha sido uma aula assim, meio que tipo pegar você no seu ombro, Kelly, te dar uma chacoalejada assim, para que a gente possa, então, abrir um pouco a nossa mente e verificar como que a sociedade, os problemas que essa sociedade tem, né? E quer passar para a gente essa imagem pura, linda, perfeita, que tem direito aqui, que tem lei, que tem proteção da pessoa, da dignidade da pessoa humana, mas, na verdade, nós estamos tendo muito mais a agressão dos direitos das pessoas humanas. Né? Isso tudo levantando a bandeira do normal, do certo, do perfeito, do bonito, do interessante, do que deve ser seguido. Certo? Então, foi bom ver vocês mais uma vez. Nós já estouramos nosso tempo, quase como sempre aqui. E eu espero, então, semana que vem, a gente, então, continuar nossas experiências aí, conforme a necessidade específica de cada um, seja de recuperar nota, seja de recuperar conteúdo, ou seja de, sei lá, entrar de férias logo, né? Professor, essa atividade avaliativa não tem nada, não, né? Não tem, é só participação no processo, né? Então, assistir a aula. Então, bom dia, tudo bom para vocês. Até a próxima. Bom dia, tchau, professor. Professor. Professor, toda vez que chega a sua aula, o senhor faz eu pensar em qual curso, qual profissão eu vou fazer. Porque, nossa senhora...
Mas é isso mesmo, né? A gente tem que trazer mais as opções, né? Não delimitar, né? Eu espero que você seja um bom cientista humano, né? Seja sociólogo, faça Carlos, direito, filosofia, sociologia, sei lá. Sim, eu Natália. mandei pro Caio uma vez, falando lá assim, ó, porque principalmente, sim, ele é muito filósofo, né, tudo que ele fala. Aí eu peguei, mandei lá, inclusive foi no grupo da minha sala, na época que ele tava como nosso padrinho. Aí eu falei assim, se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Não, porque nós criamos o mundo, Então. mas Deus... E aí depois, aí tava lá na legenda assim, ó, depois que saiu da aula de filosofia, eu lembrei na hora do Caio. Justamente. Tem muita coisa para pensar, né? Muita coisa. E a vida é assim. Então, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau pra vocês.